A paz do Senhor, você que está aí do outro lado dessa telinha, é um prazer ter você aqui com a gente hoje para esse episódio especial sobre EBD. Hoje vamos estar falando aqui em nosso podcast, né? Podcast esse que leva o nome do ministério da nossa igreja, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Nossa Igreja, e por isso nosso podcast. Aqui nesta igreja temos como pastor presidente o pastor Eduardo Brasil. A nossa igreja está situada aqui na Almada Negreiros, número 1112, do Jardim Amanda, aqui na cidade de Hortolândia. Já deixo aqui para você o convite de estar participando aqui das nossas atividades. Muito bem. Para hoje, né, o nosso papo aqui, papo sobre EBD, vamos trazer aqui o pastor Jurandir, que já está aqui com a gente. A paz do Senhor, pastor, o senhor está bem? Pastor Raul, tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Também com a gente também está o nosso pastor João Alves, né? Pastor João Alves. O senhor está bem, pastor? Pode ser, senhor. Pastor Raul, estou otimamente bem. E é um prazer estar participando daqui dessa gravação, desse comunicado, né? E a paz do Senhor também a todos que estão do outro lado, que com certeza irão assistir o nosso vídeo aí. Que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Jundir, hoje nós tivemos aqui nosso culto de adoração a Deus, porque eu chamo também de adoração a Deus, mas é uma escola. Sim. EBD é uma escola que tem todos os domingos na maioria das igrejas evangélicas, né? Praticamente todo domingo, alguns mais cedo, alguns mais tarde. Aqui nós levantamos de madrugada para estar aqui 9 horas da manhã, né? E a gente gosta muito de estar aqui. Desde criança participamos aqui de escola bíblica dominical e a gente sabe da importância disso, né? Então, como hoje nós podemos definir a importância da EBD nas igrejas? Maravilha. Aos queridos irmãos que estão nos ouvindo, eu vejo que a importância da escola dominical para a igreja tem a mesma valia, sentido diferente, porque nós tratamos do espiritual e lá fora do Material. secular, né? Isso. Estudos seculares. Mas a escola dominical, a escola bíblica dominical na igreja, tem a mesma importância. Se o crente não estudar a Bíblia, não se interessar por estudar a Bíblia, ele deixa de crescer, de se formar espiritualmente, né? Assim como a pessoa na escola secular, começando lá do primário até a faculdade, se a pessoa não se interessar em estudar, ele vai ficar estagnado, não cresce também. É isso. Exatamente. É importante saber, então, que o ensino da palavra de Deus, ele gera, então, alguma coisa no ser humano. Sim. Ele traz, né, um contexto de vida diferente do que a gente está acostumado a ver lá fora, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Há uma distorção, né? Distorção, por exemplo, como hoje nós estudamos na escola bíblica, a gente estudamos falando sobre o machismo, falando sobre o feminismo. Então há uma distorção e ela é real. Todo mundo está vendo isso acontecer hoje no secular da nossa vida, aí, tanto aqui no Brasil quanto em qualquer outro lugar do mundo, né? Nós temos essa discrepância acontecendo, né? Mas deixa eu falar um pouquinho aqui com o meu João. Bom, João, fala para mim aí um relato que foi marcante para o senhor quando se trata de EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu teria vários relatos, porém eu quero citar o meu início aqui na nossa igreja, quando me transferi para a nossa igreja. A minha intenção nem seria de trabalhar como ensinador da escola da EBD, porém eu fui convidado pelo pastor Eduardo para que pudesse dar uma aula aí, numa classe mista, né, os irmãos, as irmãs. E aquela primeira aula, eu me lembro que eu falei sobre bibliologia, foi bastante marcante, porque até então eu já havia trabalhado muito tempo na congregação de onde eu ouvi, e para mim eu já teria cumprido com esse propósito de ser professor de escola dominical. No entanto, houve uma oportunidade e foi bastante aceito, né, a minha forma de trabalhar, e foi muito gratificante isso daí.
Bom, João, diz, eu tenho também um fato marcante sobre EBD, não? Então, quando eu me lembro de EBD, quando tinha meus 9, 10 anos de idade, a gente morava na roça. E a minha mãe, minha tia, ia na igreja. A oportunidade que se tinha era aos domingos. E a gente nem conhece culto da noite lá, não conhecia. Porque elas iam e levavam a gente a pé, cerca de uns 8, 10 quilômetros de distância, na cidade, na igreja na cidade. E era chamado estudo, nem falava escola bíblica dominical, mas tinha lá a classe das crianças. Uhum. E a gente automaticamente era criança e ia para a classe das crianças, né? Era bem assim, simples, não tinha material de estudo como as crianças têm hoje, né? Só tinha a divisão da classe e era um material, era a Bíblia mesmo, né, irmão? Era a Bíblia. Então, os primeiros rudimentos, como diz o apóstolo São Paulo, da fé cristã, nós aprendemos dessa maneira. É muito bom, né? É, mantendo aí dentro mais ou menos dessa situação, pastor João, a gente sabe que é importante estar na escola bíblica dominical. Mas o senhor pode dizer assim para mim assim, a importância de, principalmente uma pessoa, por exemplo, que não conhece ainda a fé. E tem alguns também que conhecem a fé, mas estão assim meio que afastados do caminho do Senhor. O senhor acha que a escola bíblica dominical, ela pode mudar a vida dessa pessoa se ela começar a frequentar? Com certeza, irmão Raul, com certeza, se a pessoa se interessar, porque para tudo tem que abrir o coração, tem que desejar. Nada nessa vida, obrigado, vale a pena, né? Quando a pessoa faz entendendo que ele precisa, que é uma necessidade na vida dele ou dela, então a pessoa vem prazeroso para a escola dominical, ele tem o material de ensino na mão, ele lê em casa, ele procura se inteirar, é, e na aula ele interage, pergunta, faz pergunta para tirar dúvida. Com certeza essa pessoa só vai ter a ganhar. Ele precisa ter esse desejo, esse despertamento, como todo crente precisa ter, né, irmão? É. Bom, João, a gente tem aqui, agora falar um pouquinho da nossa EBD. Quando a gente fala da nossa EBD aqui, é a nossa casa aqui, nossa igreja. Sim. Nós temos aqui, irmão João, classes separadas, né? E aí nós estamos aí trabalhando com material específico. Fala um pouquinho pra gente como é que está sendo essa experiência, o que é esse material e essa subdivisão de classe aqui na EBD. É importante essa subdivisão de classe, porque cada grupo, cada faixa etária tem uma necessidade de aprendizado e tem também uma facilidade dentro do contexto a qual é ensinado. Mas tem alguma coisa que é comum, é que todos nós necessitamos de conhecimento, mas a didática de instrução, de ensino, ela diverge de classe para classe. Então, é muito importante essa divisão de classe. E aqui na nossa igreja aqui nós temos também para adulto, né, a classe dos homens e a classe das mulheres, né? Embora estudando aí o mesmo assunto, fala um pouquinho desse assunto, principalmente desse trimestre que a gente está estudando agora. Por exemplo, nós temos nesse trimestre um material didático que foi elaborado pelo nosso pastor, considerando as necessidades atuais, né? Que fala sobre problemas da atualidade que já é previsto pela palavra de Deus. Tá certo. E os temas são bastante interessantes e esses temas aqui são estudados pelos jovens, né? É aplicado na classe dos jovens e dos adultos, porém a classe dos adultos é dividida em mulheres e homens. E isso também facilita a forma de abordar o assunto, porque são assuntos que às vezes são um pouco difíceis de explicar, e dentro de uma classe mais homogênea, né? Uma classe somente de homens, facilita mais para estar explicando os temas. Por exemplo, nós falamos sobre a multiplicação da ciência, que seria um, um assunto que daria para ser abordado numa classe mista. Mas, por exemplo, tem outros problemas, por exemplo, machismo e feminismo, que o que nós estudamos hoje, já facilita mais ser abordado por as classes divididas,
dá uma forma de compreensão melhor, é o que eu entendo. Muito bem. Nós vamos fazer agora com vocês aí um papo aberto, tá bom? A gente faz isso aqui com todas as nossas transmissões. Esse papo aberto, ele abre aqui para vocês falar alguma coisa do que não está sendo perguntado aqui pelo apresentador, porque senão fica achando que está tudo preparado isso aí, então não está preparado, né? Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, né, a presença de vocês aqui hoje. Tenho certeza que Deus há de honrar aqui o trabalho que é feito aqui pelos pastores aqui na igreja. Quero lembrar aqui que o pastor Jurandir, ele é nosso líder aqui, o líder mor aqui na EBD, né? E o pastor João, ele é o líder mor dos professores, né? Então a gente tem aí essa grande oportunidade de estar falando com vocês. Mas aí vamos falar o seguinte: quais são os desafios? Como que eu posso encontrar minhas diretrizes pessoais quando eu sou um aluno EBD? Você acha que muda alguma coisa na minha vida, por exemplo, na minha vida de casado, na minha vida secular, no meu trabalho, com os meus amigos ou com aquelas pessoas que trabalham comigo? Muda alguma coisa quando você é aluno do EBD, não? Demais, né, pastor? Demais, porque a Bíblia tem ensino para tudo, né? Para todos os segmentos da nossa vida. Às vezes eu fico lendo, se a gente lê Romanos 13, a gente lê sobre as autoridades constituídas, que todas foram constituídas por Deus. E aí a gente lê em outros capítulos, em outros livros, Pedro mesmo enfatiza bem isso, do chefe, do patrão para o empregado, do empregado para com o chefe, do pastor, né, como tratar com o membro, do membro como respeitar os seus pastores, do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos. Então, a Bíblia é abrangente, então não tem como dizer que não se aprende essas coisas na escola dominical, né? Verdade. Pastor João, o que o senhor acha? O estudo da palavra de Deus, ele é imprescindível na vida do ser humano. Por exemplo, quando o povo de Israel, eles sofria derrotas, assim, e a sociedade era derrotada por outros povos na época, aí Deus usou o profeta para dizer assim, olha, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E hoje existem muitas famílias destruídas, pessoas que vivem à margem da sociedade, muitas vezes pelo fato de não ter o conhecimento de Deus. E só existe uma forma de conhecer a Deus, através da palavra de Deus, que se revela. E nós conhecemos os atributos de Deus, conhecemos a natureza de Deus, conhecemos os propósitos de Deus e sabemos quantos benefícios ele nos traz através do conhecimento da sua palavra. Então, é imprescindível. Seria muito bom que as pessoas que estão do outro lado, nos assistindo aqui, parassem para pensar nessa necessidade que o homem tem de Deus e procurasse uma escola dominical, uma EBD, para estar aprendendo de Deus através da palavra de Deus. E seria melhor ainda se pegasse o nosso endereço e nos desse a honra de tê-los aqui aprendendo a palavra de Deus com a gente. Com certeza. Certeza. Muito bom. Então, quero agradecer mais uma vez aqui, então, o pastor Jurandir, pastor João Alves, por estar conosco aqui, compartilhando das suas valiosas experiências, dos seus insights, né? E as suas percepções aí. E você, ouvinte, que pode estar ouvindo esse vídeo agora, assistindo esse vídeo agora, eu quero deixar aqui meu muito obrigado, né, por você ter passado esses minutos aqui com a gente também. E não se esqueça de compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam encontrar as informações, que o nosso trabalho aqui é trazer informações do que se condiz dentro da palavra de Deus e o que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Nossa Igreja, está executando aqui em todos os seus trabalhos. Então nós temos aqui Escola Bíblica Dominical, vamos estar falando com os pastores que tomam conta dos cultos de doutrina, e eu acredito que você vai poder se encaixar de alguma forma dentro da nossa programação e convido você a estar aqui com a gente, né, pastor? Sim. Que venha E veja. e veja. Né? Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Amém.